Imagine um mundo onde os segredos mais profundos da humanidade não estão apenas escondidos em cofres ou documentos, mas protegidos por forças invisíveis. Um mundo em que os governos buscam mais do que armas e informações. Eles buscam também o domínio do sobrenatural. E no centro desse labirinto de mistérios está Aleister Crowley, uma figura tão intrigante quanto temida, chamada de o homem mais perverso do mundo, mas também considerado um visionário. Crowley parecia viver em um limiar entre o real e o oculto. E agora, acrescente a isso o MI6, o famoso serviço de inteligência britânico, conhecido por operar nas sombras. O que poderia surgir dessa combinação? Uma história que desafia a lógica, mistura magia com espionagem e nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o passado. Hoje, você vai descobrir como o ocultismo, a espionagem psíquica e as grandes guerras do século XX se entrelaçam em uma narrativa tão fascinante quanto perturbadora. Está pronto para explorar um lado do mundo que poucos ousam revelar? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que se inscrevessem em nosso canal, que ativassem o sininho, que deixassem o seu like, que compartilhassem com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Bora para mais um vídeo. Para entender essa história, precisamos voltar ao século XX, um tempo em que o mundo estava em turbulências. Guerras mundiais, avanços tecnológicos e um interesse crescente pelo ocultismo. Governos buscavam novas formas de ganhar vantagem sobre os inimigos. Espionagem era a palavra da moda, mas não se limitava a agentes infiltrados ou códigos secretos. Havia quem acreditasse que poderes sobrenaturais poderiam ser usados como armas. E é aqui que Aleister Crowley entra na história. Crowley nasceu em 1875 numa família religiosa e conservadora, mas ele logo rejeitou essa criação para seguir um caminho próprio, mergulhando fundo no ocultismo. Ele fundou a filosofia da telema, que tinha como base a frase: "Faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei." Para uns, ele era um herege, para outros, um visionário. A vida de Crowley foi cheia de mistérios. Ele viajava o mundo aprendendo rituais, coletando artefatos e se envolvendo com organizações esotéricas, como a Golden Dawn. Mas o que poucos sabem é que Crowley poderia ter usado seus conhecimentos para fins que iam além do espiritual. O MI6, também conhecido como Serviço de Inteligência Britânico, foi formalmente estabelecido em 1909, uma época em que a Europa estava à beira da Primeira Guerra Mundial. A organização surgiu com o objetivo de coletar informações e proteger os interesses britânicos no cenário internacional. Desde o início, o MI6 era conhecido por sua habilidade em operar nas sombras, utilizando métodos inovadores e muitas vezes controversos para alcançar seus objetivos. Durante as grandes guerras, a espionagem se tornou uma ferramenta indispensável, e o MI6 não hesitou em explorar territórios pouco convencionais, incluindo o uso de especialistas em linguagens simbólicas e esotéricas. E nesse contexto que Crowley, com seu vasto conhecimento do ocultismo e habilidade em manipulação psicológica, teria se tornado um ativo intrigante. Bem, meus amigos, antes de continuar o vídeo, eu gostaria de reforçar: se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, deixem nos comentários sua opinião, compartilhe com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Vamos continuar com a história. Durante a Primeira Guerra Mundial, especula-se que Crowley trabalhou para os britânicos, infiltrando-se em grupos alemãos nos Estados Unidos. Ele usava suas habilidades como showman e seu conhecimento
de simbolismos ocultistas para ganhar a confiança de seus alvos. Na Segunda Guerra Mundial, as coisas ficavam ainda mais intrigantes. Crowley teria supostamente ajudado no desenvolvimento de mensagens codificadas. Usando símbolos esotéricos, existe até um mesmo relato de que ele ajudou Winston Churchill a popularizar o símbolo V de vitória, que tem ligações com a magia cabalística. Mas não é só isso. A ideia de espionagem psíquica também ganha espaço aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto os aliados quanto os nazistas tinham interesses em explorar o sobrenatural. O próprio Hitler tinha um fascínio pelo ocultismo, como mostra suas relações com a sociedade Thule, e em busca de artefatos como a Lâmina do Destino e o Santo Graal. Do lado britânico, há rumores de que Crowley teria sido consultado para ajudar a contra-atacar esses interesses ocultos. Ele acreditava que certas técnicas esotéricas, como a visão remota, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ela, vou deixar aqui no card, poderiam ser usadas para acessar informações inimigas. Seria possível que agentes treinados em rituais psíquicos pudessem ver planos secretos ou influenciar inimigos? Agora façamos uma conexão mais profunda, tá? Ou relatos mais históricos. Na Bíblia, por exemplo, ou na Torá do hebraico, há diversas passagens em que mencionam poderes extraordinários. Josué, por exemplo, teria parado o sol em uma batalha. Os profetas tinham visões que previam o futuro. E não apenas esquecer dos magos do Egito, que enfrentaram Moisés em um confronto mágico. Será que Crowley e outros ocultistas estavam tentando acessar essas mesmas forças ancestrais ou até mesmo tinham a capacidade de dominá-las? Alguns estudiosos acreditam que as organizações de inteligência, como o IM6, entre outras, sempre tiveram um departamento invisível, focado em explorar o inexplicável. De rituais de proteção a experiências com energias místicas, o campo da espionagem parecia não ter limites. Será que o interesse no ocultismo terminou na Segunda Guerra Mundial? Ou será que ele evoluiu, ganhando novas formas em programas como MK Ultra, por exemplo, nos Estados Unidos? Farei vídeos a respeito disso. Esse era um programa que investigou o controle mental e percepção extrasensorial, e isso não há muito tempo atrás. Isso levanta uma questão: quanto do que sabemos é verdade? E quanto é mantido em segredo? Aleister Crowley faleceu em 1947, mas sua influência continua. Ele inspirou artistas, escritores e até movimentos espirituais. Um dos grandes movimentos aqui no Brasil foi aquele movimento encabeçado por Paulo Coelho e Raul Seixas, que seria a Sociedade Alternativa, tem os mesmos dizeres e a mesma filosofia da própria Telema. Mas falaremos em outro vídeo sobre esse assunto também. Mas mais do que isso, Crowley deixou um legado que nos faz questionar até onde vai a conexão entre o místico e o pragmático. Não é difícil imaginar que governos, agências de inteligência ainda exploram possibilidades fora do comum. Afinal, em um mundo onde informação é poder, qualquer vantagem, mesmo que venha do invisível, pode ser e pode fazer toda a diferença. Olhando para a vida de Crowley e para as teorias que o cercam, uma coisa é clara: a história do mundo é muito mais complexa e mística do que podemos imaginar. Entre o ocultismo, a espionagem, os mistérios do passado, estamos diante de uma teia de segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Mas uma coisa é certa: quanto mais olhamos para essas conexões, mais percebemos que a linha entre o real e o sobrenatural é muito mais tênue do que parece. Bem, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui, mas antes de mais nada eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o Aleister Crowley. Será que Aleister Crowley realmente pode ter influenciado nas guerras, pode ter ajudado o governo britânico nessas empreitadas militares ao redor do mundo? Sua opinião é muito importante, tá? Então, desde já, eu vou pedindo novamente que se inscreva em nosso canal,
que deixem seu like, que ativem o sininho, que compartilhem com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Meu muito obrigado, que o Criador abençoe cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo.